Boa tarde, meus prezados irmãos que estão me ouvindo nesse exato momento. Aqui é o pastor Miguel Ribeiro da Silva. Quero lhe comunicar uma história que talvez você já saiba muito bem ou então também não sabe. Mas antes eu quero ler um versículo encontrado na palavra de Deus, que está escrito lá no livro de São João, no capítulo 15 e no versículo 14, que diz assim: se vós fizer tudo aquilo que eu vos mando, serei meus amigos, não serei mais chamado de servos, porque o servo não herda nada do seu senhor, mas sim o amigo. Prezado irmão em Cristo Jesus, maravilhoso Deus e Pai que está no céu, momento estou na tua presença, louvando e engrandecendo o teu santo nome, pois só o Senhor é digno de ser louvado nos céus e na terra. Pai Celestial, te agradeço por mais um dia que está passando, Senhor, e te agradeço pela saúde, pela doença, te agradeço por tudo, Jesus. E te peço, Senhor, perdão das minhas faltas, das minhas curas, dos meus pecados que eu tenho cometido diante de ti. Papai Celestial, abençoa a cada pessoa que vai ouvir esse vídeo e dá, Senhor, o entendimento cabal daquilo que eu estou querendo explicar, que é a tua palavra. Pai, eu te peço, em teu nome, Jesus. Amém. Prezados irmãos, eu inicio essa mensagem falando do versículo em que li. Se você quiser rever aí na sua Bíblia, pode abrir, capítulo 15 do livro de São Mateus. Desculpa, não é São Mateus, é São João 15 e 14. Aí se você quiser ler o versículo 15 também pode ler, não tem nada não, eu li o 14. Então, irmãos, preste bem atenção o que Jesus disse nesse versículo. Ele diz que aquele que fizer o que ele manda, a vontade dele, o desejo dele, herda com ele. E aquele que não fizer o que ele manda, não herda nada. Está entendendo? Irmão, nós somos dois tipos de cristãos. Sinto muito em dizer, mas não é eu que digo, é a Bíblia. Bem aí nesse versículo, Jesus citou dois tipos de cristão: o servo e o amigo. Em qual dos dois você está se enquadrando hoje? No servo ou no amigo? Porque lembre-se que o servo não recebe nada, mas sim o amigo. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você nessa tarde maravilhosa é que Jesus está conosco e está protegendo aqueles que são amigos dele. Olha, irmão, todo dia eu ouço uns 3 a 4 vídeos de alguém pregando por aí afora. Vem mensagem do Ceará, vem mensagem de Minas Gerais, vem de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Goiânia, de tudo enquanto é lugar, de tudo enquanto é local. Eu estou pegando mensagens, estou ouvindo as mensagens e também ouço vários hinos que os irmãos estão cantando. Aí você pode me dizer assim: irmão Miguel,
Se já tem várias pessoas pregando, não precisava mais você pregar. Não precisava mais você dizer nada. Irmão, precisa. No livro de São Marcos, no capítulo 16, o versículo 15 e 16 diz assim: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Então, irmãos, eu estou incluído em todo mundo. Ir por todo mundo significa todo aquele que tem o evangelho de Cristo na cabeça, ele pode pregar para os outros. Independentemente que ele seja pastor ou que ele seja só um membro da igreja. Não interessa o que ele é, classe social, ele tem um cargo de obreiro ou não, mas se ele tem convicção que ele é salvo e conhece a verdade, ele tem que expressar a verdade para os outros. Não interessa se milhões e milhões estão pregando. Interessa que eu também jogo a minha pregação, que não é minha, de Jesus, no ar, para que aqueles que puderem ouvir, não vê a minha cara, né, o meu rosto, para me achar bonitinho, para me achar trajado de paletó e gravata de trás de um púlpito, porque eu não estou lá. Eu estou aqui na presença de todos, sentado na minha cadeira de rodas, pois hoje eu necessito desta cadeira para me locomover para cima e para baixo, porque amputei meus 2 pés. Por isso eu devia estar no fundo de uma rede chorando e lamentando, mas não, eu estou aqui para trazer uma mensagem da palavra de Deus para você que está me vendo e me ouvindo. E a mensagem é essa: a vinda de Jesus está muito próxima. O que você tem feito para encontrar com Jesus nessa vinda que está muito próxima? Irmão, eu sou um pastor na igreja, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou uma pastora, eu sou uma evangelista, eu sou um porteiro, eu sou qualquer coisa na igreja. E assim eu estou preparado para subir com Cristo. Será, irmão? Jesus falou: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, tudo que pedir com pé recebereis. Isso inclui o reino dos céus. Irmão, para a palavra de Deus estar em você, você tem que observar se você anda concernente ela. Vou dar uns pequenos exemplos aqui. Por exemplo, Mateus capítulo 10 e o versículo 8, lá, o último parágrafozinho do versículo diz assim: recebeu de graça e de graça recebeu. O que é receber de graça? Ele disse: curai os enfermos, limpai os leprosos, dai vista aos cegos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeu, de graça dai. Se você estiver fazendo isso, sem cobrar nada de ninguém, é por aí assim. Também não é só isso, mas é por aí assim. Se o teu pastor está fazendo isso,
É por aí assim. Aí tu pode dizer, meu irmão, o que eu dependo do meu pastor? Eu sou livre. A minha salvação é minha, a do pastor é do pastor. Irmão, o apóstolo Paulo diz que o pastor da igreja é quem tem que apresentar as ovelhas diante de Cristo naquele dia. E se ele não estiver concernente à palavra de Deus, nem tu e nem ele não sobe. Porque vai precisar dele para te representar. Então, isso que eu falei é um dos pontos cardeais. Pregai o evangelho de graça. Se você não está disposto a pregar o evangelho de graça, se você é um daqueles que prega através de mensagem falada ou através de hinos, mas tem que cobrar um cachê, você vai para o céu, não, senhor. Porque você não está fazendo o que Jesus mandou, e ele mandou pregar de graça, como de graça recebeu. Você não encontra em canto nenhum na Bíblia, no Novo Testamento, que a nossa igreja no Novo Testamento, para nós o Antigo Testamento, para a nossa doutrina, nada vale. Porque tudo se fez novo com o nascimento de Cristo, com a morte dele na cruz do Calvário. A igreja só começou depois da morte de Cristo. Se Jesus não tivesse morrido, a lei estava aí, mas não salvava ninguém, porque Jesus não tinha morrido, e a salvação vem na morte dele. Então, se você guarda os 10 mandamentos da lei e não serve a Cristo no que ele mandou, e não serve. Quem guarda a lei não serve, não. Por quê? E eu gosto de mostrar para os irmãos capítulo 3 do livro de Gálatas. Você lê aquele capítulo todinho aí na sua Bíblia. Quem está me ouvindo, marque aí, leia. O que o apóstolo Paulo está falando sobre a lei? Capítulo 3, capítulo 4. O livro de Gálatas são 6 capítulos. Você lê todos 6 com paciência. Você quer ir para o céu, não quer? Então, esperar em Jesus tem que ter paciência. Então, leia direitinho. Porque tem muitas e muitas coisas que eu poderia lhe falar aqui nesse vídeo. Mas, felizmente, é um vídeo. Não é uma pregação no púlpito da igreja que você pode passar 1 hora, 2 horas pregando. Então, isso aqui é tempo limitado. Eu dei 2 ênfases para você começar a examinar a Escritura. Você pode me dizer nesta hora, pastor, mas você falou que o pastor pecando, eu também estou pecando. Eu falei e vou mostrar para o irmão. Já comecei a mostrar que o pastor tem que te representar diante de Cristo. Você abre a tua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo de número 21 e versículo 8. Lá está escrito, entre muitas coisas, muitas pessoas que não entram no céu, uma delas é bem visível. O mentiroso não entra no reino dos céus. No capítulo 22, o versículo 15 diz que nem o mentiroso e nem o que concorda com a mentira, nenhum dos dois não entra no reino de Deus, ou no reino dos céus. Aí se cumpre aquilo lá que falou. Por quê? Jesus não mandou tu pagar nada para ninguém para poder cantar e nem pregar. E tu está cobrando, então tu não está fazendo aquilo que Jesus mandou. Ele mandou pregar de graça, tu está cobrando, então tu não está. Teu pastor não prega de graça, então ele não está fazendo o que Jesus mandou.
O apóstolo Paulo disse no livro de Gálatas que nós vivemos sem lei, nós vivemos na graça. Porque pela lei ninguém será justificado pela lei. O mesmo apóstolo Paulo, eu não tenho dúvida que os teólogos até hoje dizem que não sabem quem escreveu o livro de Hebreus. Mas pelo linguajar, eu tenho a maior certeza absoluta que quem escreveu o livro de Hebreus foi Paulo. Só muito leigo para não saber que a história, que a língua do livro de Hebreus não é a mesma língua de Paulo. Ele diz que tudo que se passou no Antigo Testamento é sombra do Novo. E é melhor nós andar na real do que na sombra. Porque se tu te quiser um negócio comigo, eu estou comparando o homem com Deus, porque Jesus também comparou. Ele disse assim na terra como no céu. Na oração do Pai Nosso, você vê ele dizendo assim na terra como no céu. Então o homem aqui e lá pode um pouco se comparar com Deus. E é o que eu estou fazendo agora, só uma comparaçãozinha. Se tu quiser fazer qualquer negócio comigo, ou até mesmo me matar, e tu atirar na minha sombra, tu pode atirar 200 vezes que tu não me mata. Porque o negócio é comigo, não é com a minha sombra. Então, se tu está obedecendo a lei, tu está obedecendo a sombra das coisas. Tu está obedecendo a sombra da salvação. Então, irmão, tu não vai acertar nunca no caminho do céu. Porque tu tem que pegar o âmago, tu tem que pegar o Cessna, tu tem que pegar Jesus. Ele disse, eu sou a verdade e a vida, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, através da lei, você não vai a Jesus. Ou não vai ao céu, só vai ao céu só através de Cristo. E o Cristo não mandou você guardar a lei. Só vou dar um exemplo para encerrar. Capítulo 23, o versículo 23 do livro de São Mateus. Se você quiser pegar essa história todinha, você começa desde o versículo 1 do capítulo 23, porque eu não tenho tempo de ler todinho, mas vou ler só o 23 e 23. Onde Jesus falou assim, ai de vós hipócritas, escribas e fariseus, que dá o dízimo do cominho, do hortelã e do endro, e esquece o mais importante da lei. Então, para os judeus era guardada a lei, porque ele estava falando para hipócrita, ele estava falando para escribas e fariseus. Hipócrita não é uma pessoa. Hipócrita, aprenda hoje, se você não sabe. A palavra hipócrita, traduzido pelo dicionário de língua portuguesa, significa besta, abestado, bobo, ignorante. E se você quiser saber, também confira lá, para você ver como eu não estou mentindo. Ele falou com duas pessoas e chamou todos os dois de abestado, que davam o dízimo de tudo e esquecia do melhor da lei. Por quê? Porque eles viviam na lei. Mas para nós ele diz, pregai de graça, como de graça recebeu. Está entendendo, irmão? Isso aqui é uma ênfase que eu estou dando para vocês, porque toda pregação aí, Jesus vai te dar aquilo que tu pediu, aquilo que te prometeu e tal, vai. Mas primeiramente aceita ele e anda nos caminhos dele e faz aquilo que ele quer. Presta atenção se na tua igreja eles ensinam mais ou menos assim. E se eles ensinar mais ou menos assim, tu já está próximo do céu, né? Então a vinda de Jesus está próxima e se prepara, que eu também estou me preparando para me encontrar com ele. E que Jesus em Cristo nos abençoe. Amém?